finalmente está mais perto do que nunca. Um dos jogos mais aguardados do ano, Marvel's Spider-Man 2, ganhou um novo trailer especial com muitos detalhes sobre a história, com a verdade sobre o Venom no jogo, o lado cruel do Peter Parker, a vingança de Miles Morales e muito mais que você deixou passar. Então, se você quer saber tudo que foi revelado, tudo que vai acontecer nesse jogo, vem comigo agora nessa análise completaça de fã para fã. Vamos lá. Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. Como eu já tinha comentado em outro vídeo super especial aqui no canal, Marvel's Spider-Man 2 é sem dúvida o jogo que eu tô mais ansioso para esse ano, né? Porque depois da história fantástica que a gente teve no primeiro jogo de 2018, agora a expectativa tá mais alta do que nunca para esse segundo. E por isso até a gente já discutiu bastante todos os segredos por trás da história nesse outro vídeo que tá disponível no canal, mas o que ninguém esperava é que a Insomniac Games ia fazer uma grande apresentação, né? Na última San Diego Comic Con que a gente teve esse ano, em 2023, mesmo com todos esses cancelamentos de painéis dos grandes estúdios, né? Mesmo assim, a indústria dos games não parou e o grande exemplo disso foi Marvel's Spider-Man 2, que teve um painel super especial lá para divulgar vários novos detalhes com foco no Venom, as relações simbióticas, né, que eles chamaram. Então, o que será que dá para tirar a partir disso? Aqui nesse vídeo a gente vai analisar muito mais detalhes que a gente conseguiu a partir desse trailer exclusivo que foi divulgado e muitas outras informações. Tem muita coisa para falar que passou despercebida, então você precisa ficar até o final do vídeo para não perder nada. Show? Já deixa o like aqui embaixo, que isso ajuda demais a plataforma a entender que você curte esse tipo de conteúdo aqui desse canal também. Então já que se inscreve com o sininho ativado para não perder nada, só o seu like e sua inscrição já é tudo para mim. Muito obrigado de coração e vamos pro vídeo. Beleza então, galera, eu coloquei aqui direto no YouTube pra gente ver aqui os trechos do trailer, né? E eu ir comentando com vocês cena por cena pra gente analisar melhor e conseguir ter uma noção ainda mais clara sobre a história, principalmente com foco no Venom. Tanto que já dá pra ver aqui no trailer que a gente tem um foco grande na relação do Peter com o Harry, né? Porque a gente sabe, né, que o Harry ele tem sido especulado desde a última vez que ele apareceu na cena pós-créditos do primeiro jogo e do jogo do Miles Morales também, que ele estava sobre tratamento, né, pelo pai dele, o Norman, junto com o Dr. Curt Connors lá na Oscorp. E o tratamento dele através do simbionte. Porque para quem não sabe, o simbionte ele consegue meio que curar qualquer doença ali, como um câncer, por exemplo, enquanto ele está em contato com o corpo do hospedeiro. Ele consegue livrar o hospedeiro daquilo. Então, provavelmente eles estavam usando o simbionte para algo parecido. Mas aqui, pelo visto, o Harry ele já conseguiu se reabilitar, né? Ele já conseguiu agora ter uma saúde maior. Que a gente vai ver que isso vai mudando ao decorrer do trailer aqui. Provavelmente ele vai ter algumas recaídas ao decorrer da história, né? E a gente não sabe como que isso vai terminar. Mas a gente sabe, pelo visto, então, que o Venom ele tem uma conexão forte com o Venom. A gente vai comentar isso mais pra frente. E ele diz aqui, né, que ele tem uma segunda chance. Então, realmente, eu acho que toda essa relação dele com o Peter, sobre a função dele agora nesse mundo que ele voltou, aqui, ó, que ele precisa do Peter, né, e que eles vão curar o mundo, como ele diz aqui. Então, eu gostei bastante desse visual do Harry, eu achei legal até. Me lembra um pouco o cabelo do James Franco lá nos filmes do Sam Raimi, por mais que ele não tivesse o cabelo ruivo, né? Aqui esse Harry já é ruivo, mas é legal até. Eu gostei até do visual dele. Vamos ver como é que vai estar no jogo mesmo, quando a gente puder ver as cenas completas, né? Mas pelo visto parece estar bem interessante aqui, né? Ele e o Peter aqui nesse ambiente do colégio, que eu achei bem legal também, em Midtown, né? Olha aqui, a gente vê a quadra ali ao fundo. Então, realmente, a gente vai ter uma cena e eu espero até que a gente tenha uma batalha aí, por que não, né? Contra o Venom, como eu já disse no outro vídeo que a gente tem, uma batalha contra o Venom lá no jogo Ultimate Spider-Man de PlayStation 2. Então, quem sabe a gente tem uma coisa parecida aqui, né? Mas é muito legal como que tá a ambientação desse jogo, essas novas áreas que a gente vai poder ir no Brooklyn, em Coney Island e também no Queens, né? Então vai ser muito legal ver o Colégio Midtown aparecendo aqui. E tem toda essa questão também do Harry ele querer aproveitar, né, a segunda chance que ele tem para conseguir curar o mundo, como ele diz aqui, né, porque ele quase morreu da última vez. A gente vê que ele tá bem aqui agora, isso se passa depois do primeiro jogo, obviamente. Então, mas a gente já via essa questão do Harry querer ajudar o ambiente, por exemplo, no jogo anterior, com as estações do Harry, né, que a gente fazia algumas missões por lá, justamente para poder mexer nos poluentes do ar, para poder ajudar a questão dos poluentes no mar, por exemplo, também. Isso que é algo que vem da mãe do Harry, né, como a gente fica sabendo naquele jogo. Então, provavelmente a gente vai ter uma relação bem próxima do Peter com
com o Harry nesse jogo, que é muito interessante, porque eu queria ver isso no primeiro jogo, a gente só tinha algumas pinceladas disso e tal, e agora que o Harry voltou, a gente vai poder ter essa proximidade entre os dois também. E essa questão forte do Harry que ele quer fazer, esse sentimento dele, que pelo visto a gente vai ver que vai se aliar com o simbionte nessa questão de curar o mundo, né? Mas isso com o tempo, eu imagino que vai ser uma questão distorcida, né? Que com o tempo isso vai ser distorcido na cabeça do Harry e ele vai começar a agir de uma maneira muito impulsiva e muito errada quando as coisas começarem a dar errado com a recuperação dele, né? E aqui a gente já tem então o novo Web Swing deles, o uniforme tá bem bonito, né? Olha que uniforme lindíssimo. Tá muito bonito mesmo isso. Vai ser muito legal essa dinâmica, né, de você poder controlar os dois e tal. E realmente o Web Swing parece tá bem legal nessa cinemática aqui. Claro, na gameplay também, como a gente já viu, essa aqui é uma cinemática, mas a gameplay que a gente já viu, dá pra ver que as novas mecânicas que eles colocaram de se arremessar e tal, e de também as asas de teia, pode dar uma diferença bem grande pro primeiro jogo. E também a minha dúvida é se essa cena aqui, ela vai, depois dele dar esse pulo aqui, a gente já vai partir pra gameplay, né? Ou se é uma cinemática completa, porque isso acontece às vezes no primeiro jogo. Você tem uma cinemática ali, rapidinho deles pulando e depois você começa a controlar o personagem. Não sei se isso vai acontecer nessa cena, né? Mas que tá bem legal, tá bem legal. Aqui a gente vai ver nas áreas do mapa, né? Porque a gente não vai ter só Manhattan agora, como eu disse. A gente vai ter Coney Island, Brooklyn e também Queens. E aqui a gente vê o Peter apresentando então o Harry para os amigos dele, né? Aqui a gente vê a Mary Jane, o Miles e o Gank, né? Partindo aqui da esquerda para a direita e claro, o Peter ali no meio apresentando o Harry, né? Então a gente vê que todos eles estão com um visual diferente, inclusive a gente vai falar sobre cada um deles. Mas bem legal aqui que ele vai fazer realmente parte fundamental da trama. A gente já vê aqui o novo visual da Mary Jane, que ficou bem legal, esse cabelo solto. E o Miles também, né? A gente já viu, já soube da HQ prequel do jogo, do Marvel's Spider-Man 2, realmente que conta um pouco, faz uma preparação para o segundo jogo, para a história, que o Peter ele tá em busca desse novo emprego, né, como professor. Ele tá tentando tirar a sua licença de professor e tá tentando também pagar as contas da casa da Tia May, porque ele voltou a morar no Queens na casa da Tia May, ele precisa pagar as despesas e tal. E o Miles tá falando aqui, né, depois do Harry ter tomado o tempo dele, provavelmente a Mary Jane também, porque eles estão tentando avançar o relacionamento, né, se ele vai ter tempo para ensinar o Miles e ajudar ele na questão de ser o Homem-Aranha. A gente já sabe pelo outro trailer que eles vão ter um conflito muito grande aqui, né? E o Miles provavelmente vai notar que o Peter tá mudando e mudando bastante. Então ainda vai ter tempo para tutoria? Aí, vamos descobrir isso. Realmente vai ser um dos temas importantes do jogo, né? E eu gostei desse visual do Miles até, eu me surpreendi, tá diferente, eu não imaginava que eles iam mudar desse jeito, mas ficou legal e tal, com esse cabelo assim, e a jaqueta aqui também, lembra do Aranha-Verso também, né? Mais no estilo do Miles e tal. E o que me surpreendeu também foi essa jaqueta do Peter, né? Porque você vê que aqui ele tá com cabelo diferente e tal. Eu gosto um pouco mais pro lado ou mais pro alto do que desse jeito, mas já deu uma vibe pra ele bem mais velha, né? A gente vê aqui no começo, parece realmente que ele tá mais envelhecido, porque foi estranho quando eles mudaram o rosto do Peter Parker, que antes o ator era o John Bubnick, e agora é o Ben Jordan, né, que faz o modelo facial do personagem. E eles mudaram o rosto do Peter da versão original do jogo de 2018 para a versão remasterizada, e tinha dado a estranheza para mim que o Peter parecia mais novo até que o Miles. Mas aqui agora, nessa versão desse jogo, do segundo jogo, ele já parece realmente estar bem mais velho, né? Mas vamos continuar aqui porque realmente tem muita coisa para falar. E só essa... Aqui a gente já vê aquela mesma cena que a gente tinha visto no outro trailer, né? Da cidade, ó, tá bem legal esse drone aqui. E a gente tem também essa presença desse cara que com certeza, né, é um capanga do Kraven, nem tenho o que dizer, com esse urso aqui, muito legal essa caracterização diferente. Quanto mais diferente for os inimigos nesse jogo, vai ser melhor, né? E com esse humor aqui que falta bastante às vezes, esse humor mais cínico, né, do Homem-Aranha, que é mais sarcástico e tal. Eu realmente sinto falta disso no cinema, né? Não sabia que havia ursos nessa floresta. E é umas coisas bem... que parecem bem idiotas, mas é na medida certa. Então, a animação dos anos 90, a série animada dos anos 90, tinha muito isso. O Espetacular Homem-Aranha, o desenho também tinha umas tiradas bem legais, e esse Homem-Aranha também tem tiradas muito boas, porque realmente condiz muito com o personagem, né? Às vezes eu sinto falta disso. Só dá pra ver aqui também como que o uniforme tá bonito demais, né? Meu Deus do céu. E aqui a gente já vê de novo também, olha aqui ele se movimentando, bem legal.
já ver de novo também as asas de teia e aqui o visual da Mary Jane, né? Eu realmente gostei desse visual dela com cabelo solto, ficou bem bonita até, ela tá bem bonita aqui nessa cena. Eu gostava do visual anterior, mas esse ficou bem legal mesmo, porque o cabelo solto dela e também o rosto parece um pouco diferente, né? Ela parece estar mais velha aqui, então é muito legal essa atualização que eles deram, né? A Mary Jane agora que tá trabalhando no Clarim Diário, né? Aqui o Jonah Jameson comprou o Clarim Diário, agora é dele, né? Então pelo visto ele deve abandonar aquele podcast que ele tinha lá no primeiro jogo, então apresentar o Clarim Diário e tal, e comandar o Clarim Diário, e a Mary Jane vai ser uma das repórteres. E por isso então o Peter tá falando aqui que ele tem outro nome para ela, né? Eles já atuavam meio como dupla lá no primeiro jogo, e ele fala então sobre o Kraven, que provavelmente ela vai investigar, né? E o Kraven, o visual também tá muito irado, muito maneiro mesmo. Aqui a gente não sabe muito o contexto dessa cena, né? Porque até a gente vê o visual do Peter aqui, o cabelo dele tá bem diferente, mais espetadinho e tal. Eu não sei se é o momento do jogo ou a situação dele que deixa ele meio sem se cuidar tanto assim, sem se preocupar tanto, ou é realmente o visual dele nesse jogo o tempo inteiro, né? Mas aqui a gente não sabe o contexto dessa cena, se acontece no começo ou mais pro final, mas ele parece aqui estar infiltrado em algum lugar, né? Não parece que ele tá andando assim, servindo isso, simplesmente porque ele tá tentando outro emprego, né? Não seria um absurdo pensar que ele ia tentar outro emprego em algum momento, mas pelo rosto dele aqui parece que ele tá preocupado com alguma coisa, né? Então provavelmente ele tá se infiltrando aí para conseguir alguma informação e até chegar mais perto do que ele quer, de um jeito que o Homem-Aranha não poderia chegar, mas talvez o Peter Parker sim. E aqui também, ó, ele já tem outro confronto com esses cachorros robô, com esses bichos robô do Kraven, ó, bem maneiro mesmo. E aqui a gente tem outro frame curioso, né? Porque a gente vê esse cientista, parece ser um cientista, parece pra mim ser o Dr. Curt Connors, quando ele ainda tinha o braço dele, né? Ele não tinha amputado ainda. Provavelmente ele nem tinha se tornado lagarto ainda, e vai mostrar provavelmente num flashback, né? Ele encontrando o simbionte aqui, que realmente o simbionte ele foi confirmado como uma origem alienígena, né? O que é muito interessante, porque eu realmente gosto muito mais da origem alienígena dele, ainda bem que eles usaram isso para esse jogo, do que se ele fosse criado pela Oscorp, né? Eu ia achar bem mais desinteressante mesmo. Eu acho que a questão dele ser um alienígena pega um background dele muito grande, talvez ele vindo do planeta dos simbiontes, né? Como é nos quadrinhos. Então realmente a mitologia do simbionte aqui, eles parece que respeitaram, apesar de terem mudado o hospedeiro principal dele. Realmente parece para mim que esse é muito mais facilmente o Dr. Curt Connors do que o próprio Norman. Não parece com o Norman nem um pouco. Eu vi umas pessoas especulando isso, né? E aqui a gente já tem aqui o Miles falando, né, que o Peter pode ligar para ele se ele precisar e tal, tá uma ligação de distância, mas a gente sabe que o Peter em algum momento ele vai parar de ouvir o Miles total, e ele vai ficar totalmente cego mesmo das atitudes dele, né? E é interessante que ele tá com o uniforme novo dele aqui, ó, bem bonito mesmo, só que interessante que vai até o final da nuca aqui, até o cabelo, né? Nem tinha reparado nisso, mas você dá pra ver os detalhes do uniforme e dá pra ver que o Peter aqui ele ainda tá com esse uniforme vermelho e azul. Então provavelmente ele usou o simbionte uma vez e tá mexendo com ele e tal. Ele tá passando por um problema muito gigante e tal, com toda a despesa, com toda a responsabilidade dele. Ou aconteceu uma coisa bem grave também e ele tá passando por esses problemas e não conseguindo lidar com isso, e o Miles tá tentando dar suporte pra ele. Então talvez esse seja o primeiro sinal de que o Peter tá começando a perder um pouco a linha, perdendo um pouco os limites dele, né, também. Então vai ser muito interessante acompanhar esse processo gradual do Peter se perdendo aos poucos, né, e até o simbionte consumir ele completamente. Mas o visual dos dois aqui tá bem legal, eu gostei bastante como que eles estão. Esses novos uniformes são lindíssimos mesmo, né? Aqui a gente vê um pouco daquela cena que a gente já tinha visto antes, e agora uma coisa muito inesperada, que eu não esperava mesmo, porque a gente tem um confronto aqui do Miles com o Martin Lee. Eu nem tinha percebido direito na hora que esse era o Martin Lee, o Senhor Negativo, mas realmente é o Senhor Negativo aqui, e a gente tem o Miles confrontando ele, que você não sabe o que tirou de mim, né? Porque pra quem não lembra, o Martin Lee, o Senhor Negativo, que era o vilão do jogo anterior, ele tirou a vida do pai do Miles, mesmo que indiretamente, né? Os demônios dele lá. Então agora o Miles vai precisar lidar com isso de frente a frente. Eu não sei se isso vai chegar ao ponto muito alto, tipo do Miles, de se perder também, porque eu acho que essa trama vai ficar mais no Peter, mas vai ser muito interessante ver o que eles estão preparando para essa cena.
porque a gente vê que passou muito tempo, né? Porque o Martin Lee tá totalmente diferente, com visual com barba, cabelo longo, então pelo visto ele ficou muito tempo lá na prisão da Raft, né? Lá na balsa. Então agora provavelmente, quem sabe, os vilões estão tentando sair e tal, como o Dr. Octopus e outros vilões que foram presos no primeiro jogo, estão tentando sair, e o Martin Lee, ele tá ali, né? Talvez ele até não tente sair, ele fique lá, e a gente acaba tendo esse encontro dele com o Miles, quando o Miles e o Peter, por exemplo, forem lá tentar conter os fugitivos, né? Mas sem dúvida vai ser muito interessante aqui o que vai rolar nessa cena, né? Aqui a gente já tem então, aqui é o Peter, né? Com o visual dele vermelho e azul, e aqui eu não consegui identificar quem é desse lado direito, mas no meio ali, provavelmente pelo visual assim, a gente vai ter a Yuri Watanabe voltando, né? Que vai ser então que era aquela policial que o Peter ajudava e tal, tinha uma parceria, e a gente vê no final daquele jogo lá, principalmente nas DLCs, no caso, né, que ela vai se perdendo e tal no código moral dela, e aqui a gente vai ver ela atuando mesmo como uma vigilante, mesmo uma anti-heroína, né, a aparição. Então vai ser bem interessante também ver esse contraste, porque pelo visto então o Peter já vai enfrentar ela quando ele não tá com o simbionte ainda, ele já vai ter um confronto contra ela, contra a Yuri. E depois, então, quando ele conseguir um simbionte, vai ser bem legal que talvez até ela perceba que ele tá diferente, né? Ele vai tentar impedir ela de agir daquele jeito e depois ele vai estar agindo de um jeito parecido. Então pode ser muito legal esse contraste que tem entre os dois. Aqui a gente tem então mais uma cena de batalha do Miles, e também muito interessante aqui, essa cena é muito bonito, esse uniforme. A gente já vê aqui mais detalhes dele, né, do lado, ó, que tem mais detalhes brancos aqui, muito maneiro. Olha só, aqui aquela cena do Peter caindo, né? Como se fosse um vilão mesmo. E aqui a gente vê falando sobre o Miles ajudar o Peter, né? Tudo que o Miles fala é sobre ser um Homem-Aranha melhor e como ajudá-lo, né? Ele não é mais o mesmo. E aqui a gente vê então a Mary Jane também, ela parece que ela tá correndo do Peter até, né? O que é bizarro mesmo de acontecer nesse tom vermelho aqui atrás, muito legal. Então imagina só a gente ter uma missão da Mary Jane correndo do Peter. Imagina só, ele com o simbionte, a gente tá com a Mary Jane, a gente tem que se esconder dele. Ia ser muito intenso isso. Então imagina a gente ter alguma atitude bem agressiva dele com a Mary Jane, que seria bem pesado mesmo. Então talvez como o fundo do poço mesmo para as atitudes do Peter, que ele tá passando do limite demais. Então essa cena aqui é bem enigmática, eu tô bem curioso para ver o que vai acontecer, porque ela realmente parece estar se escondendo aqui dele, né? Olha só, ele caindo como se fosse um vilão mesmo. Realmente eu acho que a Insomniac vai levar isso pro máximo, né? Pro lado máximo. E aqui outra cena numa catedral, né? Parece, ou... Não, acho que não é uma catedral, acho que é mais um... parece um museu antigo, algo assim. A gente vê aqui outra quantidade de vilões, né, da gangue do Kraven, pelo visto. A gente vê uns visuais bem parecidos com o que a gente já tinha visto antes. Então parece muito aqui que vai ser uma gameplay impressionante, que a gente vai lutar com tudo isso, né? Coitado da gente. E essa outra cena aqui, para quem já jogou Spider-Man 3 de PlayStation 2 ou PlayStation 3, né, inspirado lá na trilogia do Tobey Maguire, aqui a gente sabe que a Insomniac ela não faz por acaso as coisas, né? Então com certeza isso aqui foi uma referência à fase do jogo lá do Homem-Aranha 3, quando a gente lutava contra o Lagarto com o simbionte, né? Então eles fazem algo parecido aqui, a gente sabe que o Lagarto vai estar no jogo, como a gente já viu, o Dr. Kurt Connors tem um envolvimento também com o simbionte, talvez ele até reconheça o simbionte por causa disso, quando o Peter derrotar ele e tal, mas a gente vê então aqui que o rugido assim do lagarto, né, digamos assim, o som consegue machucar o Peter, né, e não sei se ele tá fazendo isso intencionalmente, né, será que ele ainda tem uma consciência do Connors sendo lagarto, ou o lagarto está totalmente descontrolado mesmo? Eu não sei se foi intencional, mas dá pra ver que isso machucou o Peter, né, e até ele coloca nas mãos na cabeça, muito irada essa cena. E aqui toda a imponência também do Kraven, né? Impressionante aqui. O visual dele tá muito maneiro mesmo. Olha só. Muito mais ameaçador, né? Curioso também para saber como que ele vai se encaixar nessa história. A gente já sabe que ele vai estar atrás do Kurt Connors, né? Aqui a gente vê os capangas dele. Aí o Harry falando, este era nosso sonho. Vai ter um conflito muito grande entre o Harry e o Peter, né? Isso vai ser muito legal de ver, somente que já confirmou isso. Que a gente vai ver se aprofundar nos relacionamentos do Peter e como o simbionte afeta eles, né? E que a gente vê aquela cena do outro trailer rapidinho.
E também agora o Harry aqui, ele usando uma muleta, então dá pra ver que pelo visto, depois ele pode começar a não ficar tão bem como ele estava ali naquela cena que eles estão no colégio, e ele vai começar a ficar mais debilitado, ele vai começar a não conseguir se movimentar direito, né? Então é uma trama bem parecida até com o Harry lá do The Amazing Spider-Man 2, que ele também tinha uma doença, né? Então, por incrível que pareça, muita gente elogia esses jogos, mas muitas coisas desses jogos elas são tiradas da franquia da Amazing Spider-Man, né? Então isso é muito interessante, que muita gente critica várias coisas daquela franquia, mas a Insomniac pega aquelas coisas e usa de um jeito muito interessante aqui, de um jeito melhor até, né? Que eu tenho certeza que, pelo que eles já mostraram pra gente, tem muita chance disso ser bem construído. E aqui, essa cena, nossa, olha esse visual, muito legal saindo aqui, ó, do corpo dele. Provavelmente ele está tendo outro ataque, né? Tá se machucando com som intenso, ou realmente só fazendo esse ataque mesmo, né? Não sei se as cenas estão realmente conectadas, né? Eu acho que não. Mas olha que legal esse ataque aqui com vários espinhos. Vai ser muito legal essa jogabilidade diferente que o simbionte vai proporcionar pra gente, né? Aqui é a Mary Jane, eu não vou perder vocês. Pra que será que ela tá olhando aqui, né? A gente não sabe, ela parece estar muito triste mesmo. Não sei se é alguém que tá machucado, se é o Peter. Depois dela se assustar, eu acho que é a mesma roupa que ela tava usando antes, né? É a mesma roupa, eu acho que ela tava usando. Se bem que ela tá usando essa roupa em vários momentos do trailer, né? Mas é outra cena enigmática. E a gente tem muitos detalhes escondidos nesse trailer também, né, galera? Porque nas localidades aqui também, que eu já posso dizer pra vocês, a gente tem algumas referências a vilões do Homem-Aranha, que pouca gente percebeu, porque olha aqui. Aqui a gente tem então 3 referências a vilões do Homem-Aranha. Aqui a gente tem Hydro, que se você conhece a mitologia do Homem-Aranha, você sabe que ele tem um vilão chamado Hydro Man, o Homem Hídrico, né? Que é um vilão parecido com o Homem-Areia e tal, só que com o poder de manipular a água, se transformar e tal. Tem uma transmutação no corpo dele, né, em água. Então é bem interessante que com certeza eles não colocaram isso aqui à toa. Outros 2 vilões que não apareceram em filmes e pelo que eu lembro também em nenhum desenho animado e são mais desconhecidos até que o Hydro Man é o Big Wheel e também o Speed Demon, que o Big Wheel é realmente um vilão com uma roda gigante assim, muito loucura mesmo dos quadrinhos que a gente tem, né? E o outro Speed Demon é basicamente um Flash, né? Que é também um vilão dos quadrinhos que tem esse poder de velocidade, né? Então dá pra ver que a Insomniac colocou algumas referências escondidas aqui pros fãs, né? Mas voltando então, olha que legal. E aqui a gente vê então essa descarga elétrica do Miles, né, bem irada mesmo. Ele vai ter novos ataques também, assim como o Peter, né? A gente tá vendo uma amplificação dos poderes dele, provavelmente ele vai ter um controle maior. E aqui então, essa cena que o do Norman que não vai perder o Harry, né? Com certeza essa relação conturbada do Harry com o pai dele, né? Também vai ser um foco muito grande. E interessante, né? Que a Insomniac, toda vez que ela mostra o Norman, ela coloca essa paleta verde atrás, né? Eles sabem o que estão fazendo e realmente fica com esses indícios aí que o Norman em algum momento vai assumir a identidade do Duende Verde, porque é estranho até pensar, né, que depois de 8 anos do Peter atuando como Homem-Aranha no primeiro jogo, o Duende Verde nunca apareceu e agora vai ter o Harry com essa presença do Venom, essa ameaça do Venom também, e o Duende Verde não apareceu, então provavelmente eles estão construindo isso para talvez um terceiro jogo, né? Então seria muito interessante mesmo ver essa evolução gradual e provavelmente aqui o Norman vai ter um papel muito maior do que ele teve no primeiro, né? Ele vai ter um foco muito maior. Eu gosto bastante desse Norman Osborn lá no primeiro jogo e aqui ele tem muita chance de brilhar ainda mais, né? E a gente já vê então o Harry na mesma cena, né? Talvez isso aqui acontecesse até antes, depois o pai dele falasse com ele, e ele quebrando aqui, né? Parece ser uma garrafa mesmo que ele quebra de vidro, né? Dá pra ver que o Harry ele vai ter essa personalidade bem impulsiva e tal. E essa atitude impulsiva até parece mesmo com o Harry do Danny Dehan, né? Do The Amazing Spider-Man. E também em alguns momentos lá no Homem-Aranha 2, por exemplo, quando o Harry do James Franco perde a noção ali com o Peter do Tobey Maguire e dá um tapa nele e tal, e humilha ele na festa e tal. Esse tipo de coisa também o Harry daqueles filmes também fazia. Então realmente dá pra ver que essa personalidade dele tá aqui, com certeza ele tá irritado porque não teve uma evolução, talvez uma involução na doença dele, né? E aqui a cena final que a gente tem então
a descoberta, a revelação definitiva de que o Harry é o Venom, né, nesse jogo. Eu não gostei dessa ideia desde o início, porque eu sempre gostei do Ed Brock como Venom, mas pelo visto aqui a Insomniac ela tá indo por outro caminho, é uma abordagem original, né, como eles disseram, e a gente vai ver que o Venom ele vai estar nesse lance aí, ele vai comprar essa ideia do Harry de nós vamos curar o mundo, né? Então talvez essa ideia mais altruísta do Harry no começo, de querer ajudar as pessoas, seja distorcida pelo Venom aos poucos, e ele vai tendo outra ideia de que ele tem que mudar o mundo à força, né? E talvez o Venom aflore um pouco disso e o lado impulsivo dele faça ainda mais sentido, e eles também estão usando o Harry para criar essa ligação mais forte com o Peter, né? Mais pessoal mesmo, de um amigo dele de antes, que agora está se tornando o pior inimigo dele, né? De início eu não gosto da ideia, mas como a Insomniac já fez coisas muito boas, vamos dar o voto de confiança, né? E a gente finaliza justamente então com a cena final, né? Que é a revelação do grande vilão, e realmente esse visual irado demais. Olha só isso, esse Venom tá demais, demais mesmo. Olha isso, galera. Nossa, isso tá muito bom. Isso tá muito bom mesmo. Esse visual tá muito imponente e tal. Eu gostei bastante da aranha diferente aqui, como ela se molda e tal no corpo, né? E também é bem interessante como que eles fizeram o simbionte aqui. Ele não parece gosmento demais e nem uma camada de uma roupa, né? Tá bem legal, eles até disseram que essa é uma referência visual que eles queriam dar. A língua grande aqui, os dentes super afiados, muitos dentes. Esse aqui, de longe, já é um visual 1000 vezes melhor que o Venom do cinema, né? Muito legal mesmo. O visual do Venom não tenho o que reclamar, talvez a gente tenha até alguma evolução, mas eu não sei se ele tem umas faixas na mão aqui, eu acho que não, né? Mas podia também, quem sabe ele tem outros visuais no jogo e tal. Mas só esse visual aqui já tá demais. Eu realmente... eu tô esperando que a gente tenha uma batalha muito, muito grande com o Venom nesse jogo, uma batalha final assim, muito, muito intensa mesmo, porque já que eles vão fazer o Harry ser o Venom, que seja de um jeito muito bem construído, né? E que no final a gente tenha uma batalha tão intensa e tão dolorosa pro Peter, com um grande sacrifício que eles já disseram que vai ter, como foi a batalha com o Dr. Octopus no primeiro jogo, né? Que você sinta realmente as consequências de tudo, e eu acho que o Venom é um personagem muito bom para você fazer isso, porque ele realmente tem a habilidade de atormentar o Peter de um jeito como poucos vilões conseguem, né? E talvez, dependendo do destino do Harry nesse jogo, a gente vai ter uma boa motivação até pro Norman Osborn ser o vilão do terceiro jogo, por que não? Então eu acho que realmente tem muita coisa pra Insomniac fazer e mostrar pra gente nesse jogo. E fica a questão também, né, que eu espero muito que aconteça, que é se o Venom vai ser jogável também. A gente vai poder jogar com o Venom pela cidade, imagina. Porque se a gente pode controlar os dois Homens-Aranha, o Miles e o Peter, a gente também poderia, por que não, controlar o Venom, né? Controlar o Harry como Venom e tal. Então, nada impede também do Harry ele deixar de ser o Venom, depois o Ed Brock surgir e tal, mas já que eles apostaram nisso, provavelmente eles vão deixar o Ed Brock de lado, né? Mas enfim, eu gostei muito, muito desse trailer. Eu acho que tem muita coisa pra gente falar ainda mais pra frente. Esse jogo que lança em 20 de outubro, eu quero muito saber de você. O que você achou desse trailer? Você curtiu tudo isso que eu disse aqui? Você acha que faz sentido? Como que você acha que a história vai encaminhar? Você curtiu o visual do Venom? Você curtiu os novos visuais dos personagens? O que você acha que vai acontecer? Você curte a ideia do Harry ser o Venom? O que você acha que vai acontecer na história? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber a sua opinião, e aproveita e já deixa o like aí que ajuda demais o meu trabalho aqui no YouTube, e o YouTube vai te recomendar mais vídeos. Então se inscreve com o sininho ativado para não perder nada, e não vai embora ainda, conferindo esses outros vídeos que eu selecionei para você, eu tenho certeza que você vai curtir. É isso aí, valeu, falou, até mais!